Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos falar de bactérias. Bactérias, esse nome que quando a gente escuta a gente pensa em doenças. Mas na verdade existe um monte de bactérias que fazem coisas boas para o ser humano. É que como a gente se preocupa muito com as doenças e tem que curá-las e buscar uma cura, a gente acaba ficando com essa ideia de bactéria doença. Mas não são, nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Uma outra curiosidade é que elas são muito pequenininhas, mas se a gente colocar elas numa balança, elas não são visíveis sem a ajuda de um microscópio, mas se a gente colocar todas elas numa balança e do outro lado a gente colocar todos os outros seres vivos, a gente vai ver que tem uma massa muito maior de bactérias do que dos outros seres vivos. Isso porque elas são muito pequenininhas, mas tem muitas. As bactérias estão presentes em todos os ambientes. Elas fazem parte, junto com outros seres vivos, de um grupo chamado micro-organismos, ou também chamados de micróbios, que habitam todos os ambientes. Eles somente foram descobertos quando houve o avanço do microscópio. E aí a gente conseguiu ver coisas que não víamos antes da ajuda desse aparelho. Quem faz parte dos micro-organismos são bactérias, nosso assunto de hoje, os fungos, os vírus e os protozoários. Esses outros três são assuntos das próximas semanas. E quais são as características, então, das bactérias? As bactérias são microscópicas, isso quer dizer que a gente só consegue visualizar elas com a ajuda dos microscópios, e ainda os mais potentes, né, os microscópios computadorizados, permite que a gente veja detalhes das células, e elas são unicelulares. Elas são formadas, cada bactéria é formada de apenas uma célula. E aqui o desenho do que seria uma célula. Então, ela tem essa estrutura aqui dentro, ó, destaque para o material genético, que é o que dá as características dela, formato, o que ela vai fazer no corpo humano. Nós temos diferentes formatos de bactérias, aqui eu estou destacando dois formatos, o de bastonete e o esférico. E grande parte delas são heterótrofas. Esse nome quer dizer que elas vão se alimentar de substâncias produzidas por outros seres vivos. Então, se a gente pensar numa bactéria, né, que nos causam doenças, elas também estão pegando aí os nutrientes do nosso corpo. Então, elas pegam o alimento de fora. Uma menor parte das bactérias são capazes de fazer o próprio alimento. Algumas delas fazem a fotossíntese. Apesar de elas serem muito pequenininhas, elas podem se unir e formar o que a gente chama de colônias. E daí, quando a colônia tem muitas bactérias, a gente consegue visualizar essas colônias a olho nu. Isso daqui é uma plaquinha com nutrientes, o qual a gente passou tipo um cotonete, né? Chama suave, com a bactéria, e aí ela cresceu nos nutrientes formando a colônia. Então, isso daqui é uma colônia de bactérias. Algumas delas causam doenças, e as doenças representam para a população do planeta, qualquer tipo de espécie, uma maneira de controle populacional para evitar uma superpopulação, falta de habitat, falta de alimentos. Algumas vivem em associação com outros seres vivos sem prejudicar. Foi o que eu falei para vocês, gente. Tem bactérias que são importantes para a gente. Então, por exemplo, nossa pele tem bactérias. E muitas bactérias, elas impedem que outras bactérias que nos façam mal invadam nosso corpo. Então, nós temos bactérias que são boas para a gente. O nosso intestino tem bactérias que ajudam a produzir vitaminas, tem bactérias que combatem as bactérias ruins que possam vir com a comida. Então, elas têm benefícios para a gente. Claro que são outras bactérias. Tem as que causam doença e tem essas que não causam as doenças. Algumas delas são decompositoras, então elas pegam um ser vivo que morreu, elas desmontam esses seres vivos e elas devolvem os nutrientes para o solo. E aí uma outra planta pode absorver os nutrientes, aí os sais minerais, pela raiz, e aí esses sais minerais vai ser utilizado para a planta na fotossíntese, para composição do corpo dela. Então, uma maneira de reciclar as pecinhas dos seres vivos
que morreram. E é também uma maneira de evitar que o ambiente fique com todos esses indivíduos, né? Imagina que todos os frutos e folhas que caíssem ficassem no ambiente eternamente. Algumas bactérias são fixadoras de nitrogênio, e aqui é uma informação importante. Esse ar que você está respirando, a maioria dele é gás nitrogênio. Só que ele entra pelo seu nariz, mas ele sai. Você não consegue deixar ele dentro do seu corpo. E você precisa de nitrogênio. Você precisa de nitrogênio para fazer duas coisinhas no seu corpo: DNA, que é toda a sua receita, e proteínas. Então, você precisa dele para fazer duas substâncias essenciais para você sobreviver. Mas ele não fica no seu corpo. Então, quem é que vai ajudar ele a ficar no seu corpo? As bactérias fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias não estão em vocês. Essas bactérias fazem parte do ciclo do nitrogênio. Elas estão aqui, ó. Elas estão na raiz de plantas leguminosas. As raízes das plantas leguminosas têm essas bolinhas, onde lá dentro vivem essas bactérias que pegam o nitrogênio. Pessoal, para que essas bactérias vivem ali? Elas acabam ganhando proteção. Em troca, elas pegam o nitrogênio e fornecem à planta e também ao solo. Esse nitrogênio entra na composição da planta e também no solo outras plantas podem pegar. E aí esse nitrogênio começa a formar proteínas da planta, DNA da planta. E quando você se alimenta do vegetal, você pega esse nitrogênio. E aí, quando você se alimenta de um outro animal que um dia pegou o nitrogênio da planta, você também pega esse nitrogênio. Então, uma maneira de colocar o nitrogênio na cadeia alimentar. Essas plantas que têm essas bolinhas são chamadas de leguminosas. São plantas que têm a vagem, tipo ervilha, feijão. Isso daqui, ó, isso aqui é a característica de uma leguminosa. E aí, para deixar o solo bem fértil, com bastante nitrogênio, existem algumas curiosidades da agricultura. Uma delas é a rotação de cultura, onde eles intercalam a plantação de 2 ou mais tipos de vegetais, e um deles normalmente é uma leguminosa. Então, aqui, ó, um ano planta leguminosa, no outro ano planta couve, no outro ano planta alho. Então, ele vai fazendo aí um rodízio dessa plantação. Aqui é a comparação, ó, gente, a não leguminosa e a leguminosa, que é as bolinhas com essas bactérias. E aí a estratégia é essa: você teria 4 terrenos e você vai alternando a plantação do que não é leguminosa com o que é. E existe a adubação verde, que é quando você planta no mesmo terreno, tipo uma fileira do que não é leguminosa, uma fileira do que é leguminosa. E ele vai fertilizando o solo devido a esse nitrogênio naturalmente. Então, olha só, gente, aquela comida que vem da plantação, ela tem ação de bactérias que estão ajudando na fertilidade do solo. As bactérias também são usadas na fabricação de alimentos, como queijo e iogurte. E aqui uma curiosidade muito legal: o queijo suíço, esses queijos que têm esses furinhos. Eles têm esses furinhos porque tem algumas bactérias, claro, que não fazem mal para nós, né? Algumas bactérias que são colocadas aqui nesse queijo na produção e que elas fermentam o queijo. E quando elas fermentam, ela produz gás carbônico. E aí esse gás carbônico empurra a massa. E depois ele sai. E aí ele forma esses furinhos no queijo. Então, isso aqui é a ação de bactérias. E também temos bactérias utilizadas na medicina. Pessoal, quando a gente come um alimento com açúcar, o açúcar ele fica no nosso sangue. Mas ele não pode ficar lá no nosso sangue, porque ele atrapalha a circulação sanguínea. Então, a gente tem uma substância chamada insulina que estimula a recolher esse açúcar e mandar para o fígado, para deixar o vaso sanguíneo livre ali, para não causar problemas na circulação. Quando a pessoa tem a diabetes, essa insulina não está trabalhando corretamente, então ela precisa da insulina. E aí, como que a gente vai ter insulina?
Para a indústria fazer insulina, ela usa bactérias. O que ela faz? Ela pega um pedacinho da nossa receita de como é a insulina e ela coloca junto com a receitinha da bactéria de como é a insulina. Aí a receitinha da bactéria, junto com a nossa receita, vai ser lida pela bactéria, só que ela vai ler, faço insulina. E aí ela fabrica a substância. Como ela não utiliza a insulina, essa substância pode ser utilizada para o tratamento da diabetes. Então, a insulina utilizada no tratamento da diabetes vem da produção utilizando bactérias. E aqui, uma curiosidade importante é que uma das formas das bactérias se reproduzirem mais comum é essa que a gente vai falar agora. É uma forma muito rápida e é por isso que às vezes você está bem e de repente você tem sintomas de uma doença bacteriana e você fala, mas eu não tinha nada antes. Vamos supor que você pegou uma bactéria. Essa bactéria, ao entrar no seu corpo, ela vai copiar tudo que ela tem, ela vai crescer e aí ela vai se dividir em duas. Essa aqui some e ficam duas. Aí cada uma dessas cresce e se divide em duas. Então essas somem e ficam 4. Só que ela faz isso muito rapidamente, a cada 20 minutos. Então vamos imaginar que às 8 horas você pega uma bactéria, às 8h20 você já está com 2, às 8h40 com 4, às 9 horas com 8 e assim por diante. Então elas conseguem se reproduzir muito rapidamente e aí você começa a passar mal. É por isso que as doenças bacterianas, os sintomas aparecem rápidos e, tipo, em poucas horas você fala, nossa, eu não tinha nada e agora eu tenho. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho de algumas doenças bacterianas. Acompanhe aí no próximo vídeo.